Mas, nesse momento, a gente vai abordar uma monitoria com muitos conceitos que vocês precisam aprender e levar adiante nesse modo, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de destacar com vocês os objetivos gerais que nós iremos e pretendemos contemplar nesta monitoria. Primeiramente, nós teremos como propósito compreender e aplicar os conceitos da farmacodinâmica como base para o uso terapêutico racional dos fármacos, visando a obtenção do êxito da farmacologia. E também temos como propósito reconhecer os distintos tipos de interações fármaco-receptor e as variações do comportamento da curva, concentração-resposta dos fármacos agonistas e antagonistas, com base nos seus mecanismos de ação. Ok? Então, primeiramente, vamos entender o que é receptor e o que é um aceptor. Bem, a maioria dos fármacos tem como mecanismo de ação baseado na interação com um receptor-alvo específico, tá? Então, um receptor, na maioria das vezes, vocês vão perceber que se trata de uma macromolécula de proteína, trata-se de uma proteína com o qual um fármaco ele vai interagir para produzir a resposta celular. Ou seja, o fármaco interage com o receptor a fim de alterar uma função celular que a célula já desempenha, tanto no sentido de aumentar quanto de diminuir a intensidade dessa resposta. Ok? Então, como as proteínas elas constituem o grupo mais importante de receptores farmacológicos, então a gente considera o receptor, de modo geral, uma proteína. O aceptor, ele também é uma proteína, mas ele é uma proteína que tem um papel mais de ligante de fármaco. Então, são aquelas proteínas, por exemplo, que vocês vão lembrar, presentes no plasma, como proteínas que vão se fixar ao fármaco para fazer com que esse fármaco tenha o plasma como reservatório, tá, de fármaco fixado a proteínas, como também tem um papel importante no transporte desses fármacos até o local de ação. Então, o aceptor, quando o fármaco interage com ele, não desencadeia qualquer resposta. Nenhuma resposta desencadeada pela interação de um fármaco com um aceptor, e sim um fármaco com o receptor, porque no receptor a gente vai ter o processo de transdução de sinal e, consequentemente, a resposta biológica a ser produzida. Um exemplo de receptor é o receptor beta-adrenérgico, beta-1, presente na musculatura cardíaca, cuja ativação é responsável pelo aumento da força de contração do coração e aumento da frequência cardíaca, tá? E o aumento da velocidade de condução elétrica. Então, esse é um receptor, tá? Quando o fármaco se liga a ele, ele produz uma resposta biológica. E um exemplo de aceptor é a albumina sérica, que é utilizada para transportar fármacos, tá? Então, o ligante, como vamos chamar de um modo geral, o fármaco, é justamente a molécula, o princípio ativo, que, ao se ligar no seu receptor, ele altera a velocidade, a intensidade da resposta biológica, tá? De uma resposta que a célula no tecido e, consequentemente, no órgão já apresenta. O fármaco não tem o papel de produzir uma nova resposta que o órgão não tinha, e sim de alterar a fisiologia, de modular a resposta fisiológica já existente, ok? Então, o fármaco ele vai interagir com um receptor que pode estar a nível de superfície celular, ou ser um receptor citoplasmático ou um receptor nuclear, ok? Bem, essa relação entre dose do fármaco e a resposta do fármaco, a resposta clínica, é um conceito muito importante vocês levarem adiante. E, para tanto, a gente faz o traçado de uma curva chamada curva dose-resposta, também conhecida como curva concentração-resposta, ou dose-efeito. E essa curva ela me dá informações importantes, como a potência do fármaco, a eficácia do fármaco, certo? E a variação da concentração em função da resposta produzida. Esse gráfico aqui, na ordenada em Y, a gente tem a resposta máxima produzida pelo fármaco no tecido e o log da concentração. Por que log? Porque em pequeníssimas concentrações de fármaco, esse fármaco ele já é capaz de produzir uma variação significativa na sua resposta. Então, o log, né, nos possibilita é, avaliar a variação da resposta do fármaco em função da sua concentração de um modo mais preciso e adequado, ok? Outro detalhe importante é que
Nessa relação dose-resposta, a gente já consegue introduzir aqui para vocês um conceito muitíssimo importante na farmacodinâmica, que é o conceito de potência. A potência de um fármaco, ela diz respeito justamente à concentração, certo? A concentração de um fármaco, a dose, para produzir o 50% do seu efeito farmacológico. Então, a gente utiliza muitas vezes essa sigla EC50, que é a concentração efetiva 50, ou a concentração efetiva para produzir 50% do efeito farmacológico, certo? E é esse o parâmetro que a gente vai utilizar para definir a potência de um fármaco. Por exemplo, quando você tem dois fármacos, tá, que produzem respostas equivalentes, você está comparando a resposta de um fármaco em um determinado tecido, um determinado órgão, o fármaco cuja curva dose-resposta esteja situada à esquerda, certo? Cuja concentração mais se aproxima de valores mínimos, tá? Esse fármaco vai ser considerado o mais potente, ok? Então, observe que eu tenho um fármaco, ok? X e um fármaco Y, em que o fármaco X, para produzir 50% da sua resposta, tá? Ele precisa de uma determinada concentração aqui, ó. Que se comparar na concentração do fármaco Y para produzir a mesma resposta, 50% do seu efeito farmacológico, é uma concentração maior do fármaco Y em comparação ao fármaco X. Então, vocês concordam que quanto menor a concentração do fármaco, né, capaz de produzir 50% do seu efeito farmacológico, mais potente será o fármaco. E essa curva dose-resposta do fármaco mais potente, ela vai estar situada à esquerda. Quando a gente observa aqui, olha, este eixo de concentração, quando você observa as menores concentrações de fármaco para produzir 50% do seu efeito farmacológico, é quando você observa que essa curva dose-resposta ela está mais à esquerda, significa que o fármaco é mais potente. A exemplo aqui do fármaco X. O fármaco Y, ele precisa de uma dose maior para gerar 50% da sua resposta farmacológica. Logo, eu considero o fármaco Y, em comparação ao fármaco X, um fármaco de menor potência. Fármacos de menor potência têm a curva dose-resposta deslocada mais à direita deste gráfico, ok? E de que depende a potência de um fármaco? A potência de um fármaco depende, sobretudo, da sua afinidade pelos receptores. E o que é a afinidade de um fármaco pelo receptor? É a força, a tenacidade, a capacidade que o fármaco tem para se ligar ao seu receptor e formar o complexo ligante-receptor, ativando esse receptor. Então, essa necessidade de o fármaco se ligar ao receptor e essa força com que ele se liga, certo? Depende da afinidade. E a gente pode medir a afinidade com que um fármaco liga ao receptor a partir da constante de dissociação do fármaco. Dissociação é separação. Então, quanto maior a constante de dissociação, esse fármaco ele tende a ficar separado do receptor. Então, quanto maior a constante de dissociação, menor é a afinidade do fármaco pelo receptor, ok? E quanto menor a constante de dissociação, mais esse fármaco tem afinidade pelo seu receptor. E um outro parâmetro que a gente utiliza para determinar a potência de um fármaco, quanto mais potente esse fármaco, significa que maior é a sua eficácia intrínseca. E aqui, gente, não confundam a eficácia intrínseca com a eficácia máxima. A eficácia intrínseca é a propriedade da droga, do fármaco, é a propriedade inerente da molécula de transferir o sinal biológico para o receptor, quando ele se ligar ao receptor no seu sítio ativo de transdução de sinal. E dessa forma, quando o fármaco é capaz de transferir o seu sinal biológico para o receptor consegue transduzir esse sinal para a célula e, consequentemente, produzir a resposta biológica. Então, o quão eficiente é o fármaco para transferir o sinal para o receptor, mais potente vai ser esse fármaco. Ok? Tudo bem? Então, por exemplo, o fármaco X ele tem uma maior afinidade pelos receptores e ele tem uma maior eficácia intrínseca, ou seja, uma maior capacidade de transferir o seu sinal biológico para os receptores. Certo? Então, se o fármaco X, por exemplo, em menores concentrações, já é capaz de ativar uma resposta no receptor e na célula, em menores concentrações.
porque ele é mais potente. Logo, maior é a sua afinidade pelos receptores e maior a sua eficácia intrínseca do fármaco X se comparado ao fármaco Y. Ok? Então, gente, agora vamos introduzir para vocês o conceito de eficácia, que é a capacidade do fármaco, é o caminho pelo qual o fármaco é capaz de gerar o seu efeito farmacológico. Cada fármaco ele vai ter um perfil farmacodinâmico em relação à sua eficácia, ok? Então, a eficácia com que um fármaco estimula um receptor é que será importante para determinar o seu efeito. Um fármaco ele vai ter um maior ou menor efeito a depender da eficácia com que ele estimula o receptor, ok? E essa eficácia máxima é justamente a resposta máxima, isto é, 100% produzida pelo fármaco e qualquer quantidade adicional a mais que você coloque de fármaco, ele não vai passar daquele limite, que é a sua eficácia máxima, onde ele atinge o máximo de resposta farmacológica, que a gente chama do platô, né, quando ele atinge o máximo dessa resposta, e qualquer concentração a mais de fármaco não vai aumentar essa resposta farmacológica. Dizemos que o fármaco atingiu a sua eficácia máxima, ok? Então, gente, observe que aqui eu tenho alguns exemplos de fármacos. Observe a fenilefrina. Olhe a relação resposta e fração de receptores ocupados pela fenilefrina. Observe que em pequenas concentrações de receptores ocupados pelo fármaco fenilefrina, ele já é capaz de produzir respostas muito expressivas, certo, nesse receptor. Então, observe que a resposta que um fármaco produz, ela não é necessariamente proporcional à quantidade de receptores ocupados. Não é necessariamente. Eu posso ter, por exemplo, fármacos que estão ocupando uma maior fração de receptores, como, por exemplo, aqui a oximetazolina em verde, em vermelho, a nafazolina, e as demais drogas que vocês observam aqui, a clonidina e a tolazolina. Observe que eu aumento a fração de ocupação dos receptores, eu aumento a quantidade de receptores ocupados por esses fármacos, e mesmo assim eu não consigo observar um aumento muito significativo dessa resposta, né? Então, observe que esses fármacos aqui que não são capazes de alcançar a máxima resposta são fármacos que são chamados de agonistas parciais. São fármacos que demonstram a resposta submáxima, abaixo de 100%, certo? São fármacos que apresentam uma eficácia inferior, de modo que a ocupação de 100%, mesmo que o agonista parcial ocupe 100% dos receptores, ele não vai apresentar uma resposta maior do que a que ele é capaz de apresentar como eficácia máxima para ele. Então, o agonista pleno ou agonista total, aqui é exemplo da fenilefrina, ele alcança níveis de 100% da resposta farmacológica, certo? Quando atinge determinada fração de receptores ocupados, certo? E os demais fármacos que vocês observam aqui, olha, que estão com a curva de resposta abaixo da fenilefrina, são agonistas parciais. Por mais que você aumente a quantidade de fármacos de agonista parcial, ele não é capaz de atingir maior nível de resposta, porque ele atinge a sua eficácia máxima e ali ele se estabiliza, ok? A relação dose-resposta e a afinidade do fármaco, ela é interessante porque a gente viu que quanto maior a afinidade de um fármaco, maior pelo seu receptor, maior será a sua potência. Por quê? Menos fármacos serão capazes para manter-se ligado aos receptores, uma vez que maior será a sua afinidade. Logo, menor é a concentração do fármaco necessária para gerar uma resposta biológica significativa. Então, observe que o parâmetro que utilizamos para dizer se um fármaco tem maior ou menor afinidade pelo receptor é a constante de dissociação, certo? Que é a constante de dissociação em equilíbrio, que a gente consegue saber como é que é a interação entre o fármaco e o seu receptor. Há uma tendência maior desse fármaco estar ligado ao receptor, ou esse fármaco está dissociado do receptor. Então, quanto maior a constante de dissociação, menor é a afinidade do fármaco pelo seu receptor. Quanto menor a constante de dissociação, maior é a afinidade. Quanto maior é a constante de dissociação, menor é a afinidade, né? Então, observe esse exemplo que eu coloquei. Para um fármaco que tem uma constante de dissociação baixa, esse fármaco ele vai estar
em maior quantidade ligado ao receptor. Logo, ele tem uma alta afinidade. Quanto maior a afinidade do fármaco pelo seu receptor, maior a potência, certo? Então, a potência tem uma relação muito direta com a afinidade do fármaco pelo receptor. Aqui eu tenho dois fármacos, um fármaco A e um fármaco B, ok? Cada um desses fármacos tem uma constante de dissociação, que representa a quantidade de fármaco que vai estar dissociada do receptor. Quanto maior a constante de dissociação, mais fármaco eu vou precisar para gerar o quê? Uma quantidade significativa de receptores ligados ao fármaco. Porque quanto maior a constante de dissociação, menor é a afinidade do fármaco pelo receptor, então mais fármaco eu vou precisar para formar o complexo ligante-receptor. Aqui é o caso do fármaco B, mas aqui no fármaco A eu tenho uma constante de dissociação menor do que o fármaco B. Quanto menor a constante de dissociação, maior é a afinidade. Logo, menor será a concentração do fármaco necessária para produzir aqui, ó, 50% dos receptores ligados a esse fármaco. Por quê? Porque ele tem uma maior afinidade, certo? Então, eu posso dizer que o fármaco A é mais potente, ó, do que o fármaco B. O fármaco B vai precisar de uma concentração maior de fármaco para estabelecer o complexo ligante-receptor e, consequentemente, produzir a resposta, porque ele tem um maior KD, uma maior constante de dissociação. Logo, o fármaco B tem baixa afinidade e tem baixa potência. Em relação ao fármaco A, ele precisa de uma concentração menor de fármaco, porque ele tem uma maior afinidade, já que a sua constante de dissociação é baixa. Então, o fármaco B, ele é mais o fármaco A, então, ele é mais potente do que o fármaco B, ok? Em relação à interação fármaco-receptor, a gente pode classificar os fármacos como, no geral, como agonista de receptor, como antagonista de receptor. Um fármaco que é agonista, no geral, a gente classifica como todo fármaco que se liga a receptores fisiológicos de modo a estabilizá-lo em uma determinada conformação. Geralmente a conformação ativa. Logo, um agonista, em princípio, tem o papel de ativar a resposta biológica do receptor, quando ele se encontra ligado ao receptor, onde ele vai desencadear a sua resposta biológica. Já o agonista primário é aquele fármaco que se liga no sítio ortostérico, que é o sítio primário de reconhecimento do agonista endógeno. O que é agonista endógeno? Gente, temos receptores espalhados por todas as nossas células, em todos os locais, que tem a possibilidade de interagir com uma substância, um hormônio, por exemplo, que o nosso corpo produz. E esse é o agonista endógeno. Então, todos os receptores do nosso corpo existem porque existe alguém que se liga nele. E esse alguém que se liga nele, o nosso corpo já produz normalmente, endogenamente. E aí, os fármacos sintéticos são produzidos para simular, mimetizar essa resposta, ok? Nesses receptores. Então, o agonista primário se liga ao sítio primário, o sítio de transdução do sinal, onde o fármaco ou o agonista se liga e ativa a transdução do sinal. Ele transmite o sinal farmacológico e ali esse sinal é transduzido para que a célula possa reproduzir a sua resposta, certo? É a conversão do sinal numa resposta biológica, certo? Que é a alteração da função da célula, ou do tecido ou do órgão. Então, o agonista primário é este, que se liga no sítio ortostérico, ativando a resposta biológica naquele receptor, ok? Já o agonista parcial é aquele que, em relação ao agonista pleno, o agonista parcial tem uma baixa eficácia, tem uma eficácia parcial. Ou seja, tem uma eficácia que atinge um limite que é abaixo de 100%, certo? É uma resposta submáxima, certo? E é importante destacar que os agonistas parciais, eles mostram apenas uma eficácia que é parcial e que é independente da concentração utilizada. Você pode aumentar a concentração o máximo que for possível, mas o agonista não vai ser capaz de produzir uma resposta além daquela que ele produz como resposta máxima para ele, certo? Então, o agonista parcial só produz uma resposta abaixo de 100%, mesmo quando todos os receptores estão ocupados por ele. Já os agonistas totais é o contrário. Os agonistas totais, eles são capazes de produzir uma resposta 100%, uma resposta máxima,
após a ocupação e ativação do seu receptor. E a mesma coisa, atingiu a resposta máxima, o agonista total, ele não produz nenhuma resposta além daquela, ok? Por mais que você aumente a sua concentração. Então, o agonista total produz uma resposta de 100% naquele tecido, ok? Naquele órgão. O agonista inverso, por sua vez, ele é um fármaco que ele é capaz de se ligar ao receptor na conformação inativa. Por que isso? Bem, vocês lembram que eu falei que o receptor ele é de natureza proteica. Se ele é uma proteína, ele tem uma conformação ativa e inativa. No mesmo tecido, você tem uma população de receptores, de 100 receptores. Nessa população de 100 receptores, parte desses receptores vão estar na sua conformação ativa e parte na sua conformação inativa, em repouso, certo? Existe uma parte de receptores que estão nessa conformação ativa e expressam uma atividade basal, que a gente chama de uma atividade constitucional, mínima, para aquele receptor. E o agonista inverso ele tem uma grande seletividade pelo receptor na conformação inativa. Então, ele acaba deslocando o equilíbrio, estabilizando os outros receptores na sua conformação inativa e, consequentemente, ele inibe a resposta biológica. A gente disse que esses agonistas inversos, eles deslocam o equilíbrio, desviando o equilíbrio conformacional no sentido do estado inativo dessa população de receptores. O agonista inverso, ele é considerado um fármaco com eficácia negativa, abaixo da resposta basal mínima que um receptor apresenta. Então, na prática, um agonista inverso ele tem o mesmo resultado de um antagonista competitivo, de um antagonista. Um agonista inverso ele bloqueia a resposta daquele receptor, só que ele reduz muito abaixo do nível de ativação basal daquele receptor. Portanto, os agonistas inversos eles têm uma eficácia negativa, ok? Estabilizando o receptor na sua conformação inativa. E aqui eu introduzo o modelo de dois estados. O modelo dos dois estados, ele pressupõe justamente aquilo que estávamos conversando antes. Existem receptores na sua conformação inativa, ou seja, no estado de repouso, no estado de repouso, certo? E existe também outra população de receptores que estão na sua conformação ativa, ok? O agonista inverso, ele tem uma maior seletividade por receptores no seu estado inativo, em repouso. E, além disso, ele estabiliza, ele desloca, ele aumenta a concentração de receptores no tecido que estão na conformação inativa. Logo, ele reduz essa resposta biológica. Quando você tem um agonista total, por exemplo, ele vai se ligar seletivamente a esse receptor que está na conformação ativa e ele vai deslocar a concentração de receptores que estarão ativados. E, consequentemente, ele vai produzir uma resposta biológica. E por que é uma resposta biológica máxima? Porque ele só vai contribuir para a ativação do receptor, diferentemente do agonista parcial. O agonista parcial ele tem tanto afinidade por receptores na conformação ativa, um pouquinho maior de afinidade por esse tipo de receptor nessa conformação, mas ele também ativa, só que com menos afinidade, receptores na conformação inativa. Logo, a gente pode concluir que o agonista parcial é como se ele se sabotasse. O agonista parcial ele não contribui para uma resposta máxima, que seria se ele ativasse apenas receptor no estado ativado. Como ele ativa também, como ele também se liga a receptores no estado inativado, então o que acontece? Acontece que ele não é capaz de produzir uma resposta de 100%, o agonista parcial. Já o agonista inverso, ele é o contrário do agonista total. O agonista inverso, ele se liga seletivamente apenas a receptores que estão no estado inativo de repouso. E ele desloca esse equilíbrio, aumentando a população de receptores do tecido inativados, diminuindo a resposta biológica abaixo de uma resposta mínima basal. Por isso que a gente diz que o agonista inverso tem uma eficácia negativa. Ele inibe, bloqueia a resposta biológica daquele tecido. E o antagonista? O antagonista, ele se liga a esses receptores, tanto na conformação ativa quanto inativa, de modo a impedir a ligação de qualquer agonista. Então, dessa forma, ele impede a ativação do receptor por agonista, logo ele também contribui para
para bloquear, para inibir a ativação desses receptores. Então, o antagonista ele impede a ativação do receptor pelo agonista e bloqueia a resposta biológica desse receptor, ok? Ele é interessante porque os antagonistas eles se ligam ao receptor, mas ele não ativa a geração de nenhum sinal biológico. É como se ele ocupasse apenas o espaço do receptor que seria ligado ao agonista. Só que aí é impedido pela ação do antagonista. Ok? Então, gente, a interação fármaco-receptor, como a gente já viu, pode ser do tipo agonista ou antagonista. A gente já viu alguns tipos de agonistas. E a gente também já viu que, a depender da afinidade que esse fármaco vai ter pela conformação ativa ou inativa do receptor, isso também vai ser determinante para regular a atividade do receptor e, consequentemente, provocar ou não uma resposta biológica, certo? Então, um fármaco agonista total, como eu falei, vai ter a maior afinidade por receptores na sua conformação ativa, seletividade maior para ativar a conformação, para manter o receptor ativado. Logo, esse agonista total ele vai ser responsável por produzir uma resposta de 100%, uma resposta máxima, uma resposta plena. Já o agonista parcial, como ele vai interagir tanto com o receptor inativo quanto ativo, a sua resposta biológica só se deve à parte do fármaco que interage com o receptor na conformação ativa. Então, como esse fármaco agonista parcial, ele ativa com menor participação a parte da população de receptores que estão na conformação ativada, então esse agonista parcial, ele tem uma resposta que é muito abaixo dessa resposta do agonista total, do agonista pleno, certo? E o antagonista, como ele se liga tanto a receptores ativados quanto inativados, ele mantém os receptores bloqueados, então esses receptores não serão ativados, logo a gente não vai ter a produção de uma resposta biológica. Esses receptores vão se manter numa atividade constitutiva, que não é significativa para produzir uma resposta biológica. Então aqui está representado, por exemplo, a resposta de um antagonista, uma resposta praticamente nula, certo? E o agonista inverso, por sua vez, ele vai se ligar especificamente aos receptores na conformação inativa, estabilizando esse receptor nessa conformação, e logo a atividade biológica que um agonista inverso produz é muito negativa. Observe, ele tem uma eficácia negativa abaixo da atividade constitutiva que os receptores apresentam quando estão livres de agonistas. Né? Então, abaixo dessa atividade constitutiva aqui, ó, a gente tem um agonista inverso, né? Estabilizando os receptores na sua conformação inativa. As curvas de dose e resposta, né, elas nos possibilitam uma ferramenta importante de análise, certo? Da eficácia, da potência dos fármacos, ok? Então, essa relação dose-resposta, né, ela será interessante para a gente entender, por exemplo, se um fármaco ele tem uma maior ou uma menor potência em relação a um outro fármaco, né, cuja curva também esteja representada, né, de modo que a gente consiga comparar. Então, quanto mais essa curva ela se encontra à esquerda, certo, do gráfico, maior vai ser a potência desse fármaco, ok? Quanto mais à direita essa curva se encontra no gráfico, menor será a potência desse fármaco. Lembre-se que a potência nada tem a ver com a eficácia máxima que o fármaco tem, pode produzir, né? Então, a eficácia e a potência, elas não estão intrinsecamente relacionadas. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que um fármaco, ele pode ser extremamente potente, certo? E pode ter uma baixa eficácia, ok? Por quê? O conceito de potência tem a ver com a dose do fármaco necessária para produzir 50% do seu efeito máximo. 50% do seu efeito máximo, daquele fármaco específico. Exemplo, o fármaco B, representado aqui na sua curva dose-resposta, certo? Ele tem uma concentração mais baixa, necessária para produzir 50% da sua resposta farmacológica. Tanto é que é uma curva que está mais à esquerda, né?
Logo, é um fármaco que tem uma maior potência de todos esses quatro fármacos aqui representados, o fármaco B é o que tem uma maior potência, já que é necessária uma menor dose necessária para produzir 50% do seu efeito farmacológico, ok? Então, o fármaco B, ele é o que tem a maior potência, ok? O fármaco A, por sua vez, né, ele atinge uma resposta máxima plena de 100%. A resposta máxima aqui, ó, que é muito maior do que a resposta máxima que um fármaco B é capaz de produzir. Então, eu posso dizer que o fármaco A, ele possui uma maior eficácia em comparação ao fármaco B. Então, se eu precisar produzir uma resposta máxima maior, eu vou precisar de um fármaco que tenha uma eficácia máxima também maior, ou seja, um fármaco que seja um agonista pleno, certo? Então, embora o fármaco A tenha uma eficácia máxima, certo? O fármaco A ele tem uma menor potência se comparado ao fármaco B, porque ele está mais à direita do gráfico, certo? Uma vez que para que ele produza 50% da sua resposta máxima, o fármaco A precisa de uma concentração maior, certo? Do que o fármaco B para produzir 50% da sua resposta, ok? Então, o fármaco A ele é menos potente do que o fármaco B. Porém, o fármaco A tem uma maior eficácia se comparado ao fármaco B. Ok? Para que o fármaco A atinja uma eficácia, eu preciso de maiores concentrações desse fármaco. E eu consigo elevar essa resposta que o fármaco A é capaz de produzir. Porém, o fármaco B, por mais que você aumente a dose do fármaco, o fármaco B ele atinge uma resposta que é limite abaixo da resposta máxima e atinge um platô e acima quando atinge esse nível de resposta, não importa que eu aumente a dose do fármaco, ele vai se manter aqui a sua resposta máxima, na sua resposta máxima, certo? Já o fármaco A, B, A, C e D, perdão, fármaco A, C e D, eles têm uma resposta máxima, certo? Ou seja, são fármacos que têm uma eficácia máxima se comparada ao fármaco B. Todos esses três fármacos aqui, ó, eles têm uma eficácia máxima, que eles atingem, que eles são capazes de atingir, só que são fármacos que têm potências distintas. O fármaco D é o fármaco menos potente. Por quê? Porque para que ele atinja 50% da sua resposta máxima, eu preciso de uma concentração maior se comparado aos demais fármacos que a gente analisou, porque o fármaco D, provavelmente, ele tem uma baixa afinidade pelos receptores, certo? E uma baixa capacidade de transferir um sinal biológico ao receptor, certo? Se comparado aos demais fármacos. O fármaco C tem maior potência se comparado ao fármaco D, embora o fármaco C e D tenham a mesma eficácia máxima. O fármaco C é mais potente porque para que ele produza 50% da sua resposta máxima, ele precisa ter uma dose menor do que o que um fármaco D precisa para que ele produza 50% da sua resposta máxima. Ok? Então, essa é a análise correta do gráfico dose-resposta. Tudo bem? Lembrem-se, potência e eficácia não estão intrinsecamente relacionados. Potência é uma coisa, eficácia é outra. A potência é a dose necessária para que o fármaco produza 50% da sua resposta farmacológica. Quanto menor a dose necessária para produzir essa resposta, certo? Menor, ou melhor, maior será a potência, ok? E a eficácia diz respeito à capacidade que o fármaco tem de gerar uma resposta máxima, certo? Né? A capacidade que o fármaco tem de produzir o efeito farmacológico, a intensidade desse efeito farmacológico, a intensidade, a magnitude dessa resposta, certo? Pois bem, então, a curva dose-resposta de agonistas plenos e parciais, elas precisam ser muito bem distinguidas, certo? Por quê? Não é pelo fato de você ter um fármaco que é um agonista parcial, como é o caso da buprenorfina aqui representada, não é porque ela é um agonista parcial que ela tem uma baixa potência. Uma coisa não tem a ver com a outra. Lembre-se do seguinte, se ele é um agonista parcial, essa informação me diz o quê? Me diz que esse fármaco não produz
100% da resposta. Produz uma resposta de menor intensidade, ok? Produz uma resposta de menor intensidade, se comparada ao agonista total, ok? Então, por exemplo, a buprenorfina, nesse caso, observe que para ela produzir 50% da sua resposta farmacológica, certo? 50% da resposta farmacológica da buprenorfina é obtida com uma dose mais baixa se comparada com a morfina, que precisa de uma dose mais elevada para produzir 50% da sua resposta farmacológica, certo? Então, olha o gráfico da buprenorfina. A buprenorfina está mais à esquerda, ó. A curva dose-resposta da buprenorfina me diz que ela é mais potente do que a morfina, certo? Que é uma curva que está mais à direita. É só observar a dose efetiva 50, ok? Que a dose efetiva 50 da buprenorfina é menor do que a dose efetiva 50 da morfina. Logo, pequenas doses da buprenorfina é capaz de gerar respostas de maior intensidade, ok? Então, é importante destacar isso. Mas observe que chega um momento que a concentração da buprenorfina já não é capaz de produzir respostas, variações de sua resposta, certo? Chega uma determinada concentração da buprenorfina que ela atinge o seu platô de resposta máxima, que é abaixo de 100%, o que faz dela um agonista parcial, se comparado com a morfina, ok? Que consegue apresentar respostas maiores, certo? Ela consegue atingir uma magnitude de efeito maior, certo? Claro que em uma determinada dose, aqui, ó, ela é capaz de produzir uma resposta máxima, uma resposta plena. Embora ela tenha uma eficácia máxima, a morfina tem uma menor potência se comparada com a buprenorfina, ok? Então, agonistas parciais possuem eficácia intrínseca. Agonistas parciais possuem eficácia intrínseca inferior ao agonista pleno. Por quê? Porque a buprenorfina, por exemplo, ela tem uma menor eficácia se comparada à morfina, certo? Mas um agonista parcial com afinidade elevada, certo? Por seu receptor. O que é que me diz que a buprenorfina tem uma maior potência? Além da dose efetiva, 50%. É o fato de que a buprenorfina tem uma maior afinidade pelos receptores, certo? E essa maior afinidade da buprenorfina pelos receptores faz com que menos doses de buprenorfina seja capaz de produzir respostas significativas, certo? Significa que ela tem uma maior potência. E importante destacar que agonistas parciais inibem de forma competitiva as respostas produzidas pelos agonistas totais. Por quê? Porque observe que o agonista parcial, certo, com a buprenorfina, que inclusive ela tem uma maior potência, logo ela também tem uma maior afinidade, ela vai se ligar predominantemente aos receptores, com mais força, com mais afinidade. E quando ela se liga, ela não consegue produzir uma resposta muito acentuada, certo? O que é interessante, porque ao passo que a buprenorfina produz esse efeito analgésico aqui, que vocês estão vendo, em menores doses, é importante, porque lembre-se que fármacos como morfina e buprenorfina, que são opioides, também geram efeitos adversos. Se eu consigo gerar analgesia com menores doses, eu consigo produzir menos efeitos adversos. Concorda? Pois bem, por outro lado, a buprenorfina, ela compete com a morfina, porque ela vai se ligar com maior afinidade pelos receptores, não vai gerar uma resposta muito exagerada, mantém uma resposta de 50%, certo? Aqui, ó, em relação à resposta máxima, e impede que a morfina se ligue aos mesmos receptores da buprenorfina, já que eles têm afinidade pelos mesmos receptores. Então, acaba que a morfina perde quando tenta competir com a buprenorfina. Logo, a buprenorfina, ela acaba inibindo competitivamente respostas exacerbadas que seriam produzidas pela morfina, quando a morfina e a buprenorfina são administradas simultaneamente, por exemplo. Ok? Então, é importante destacar isso. A buprenorfina é aplicada na prática clínica para o tratamento da dependência aos opioides, né, que são esses fármacos analgésicos, como esses dois aqui que estão representados. E a buprenorfina ela vai ser desejável quando desejo usar um agonista parcial, como é o caso da buprenorfina, que tem menor eficácia máxima, se comparada com a morfina, certo? E, portanto, a buprenorfina ela produz menos efeitos adversos, como é o caso da dependência química.
dos opioides. A buprenorfina produz menos dependência química e eu consigo obter o efeito analgésico com a menor dose, já que ela tem uma maior potência. Gravem isso, tá? Então, em baixas concentrações do agonista parcial com a buprenorfina, já que ela tem uma maior afinidade e uma maior potência, baixas doses da buprenorfina ligam-se firmemente ao receptor opioide, que é o receptor dela, e inibem de modo competitivo a ligação dos opioides que são mais eficazes, inclusive dos opioides que são mais eficazes para produzir dependência, como é o caso da morfina. Por isso que a buprenorfina tem uma maior segurança, ok? Bem, então vamos lá. Continuando. Temos ainda mais conceitos relacionados aos tipos de interação de fármaco receptor classificado como antagonista. Existe a definição do que seria um fármaco antagonista, existem os tipos de antagonismos, ok? Bem, existe um antagonista, que é a definição de um modo geral, que é todo fármaco capaz de se ligar ao receptor, bloqueando a ligação do agonista, certo? Impedindo a ativação do receptor. Eles se ligam, mas não ativam a geração de sinal. Não ativam e não produzem resposta biológica, mas impedem que um agonista e ative. Ok? Então, a gente tem os agonistas competitivos e não competitivos. Os agonistas que são classificados como competitivos são aqueles que, como o próprio termo diz, competem pelo mesmo sítio de ligação do receptor que o agonista também se ligaria. Só que por que ele é competitivo? Porque ele se liga de um modo que é reversível. Ele se liga, mas ele pode se desligar do receptor, certo? Porque a sua ligação não é covalente. Então, ele se liga reversivelmente ao sítio de um receptor e mantém um receptor na sua conformação inativa, impedindo a ligação do agonista. Porém, o agonista, se eu aumentar as doses de agonista, eu consigo superar o bloqueio, eu consigo superar o antagonismo competitivo. Se eu aumento as doses e as concentrações de agonista, eu consigo reverter o bloqueio e novamente ativar esses receptores, removendo o antagonista da ligação. Beleza? Então, por exemplo, as curvas de resposta agonista, elas são desviadas pelo antagonista para a direita, com uma relação que é dependente da concentração. E a gente vai entender como isso acontece. Ok? Lembrando que se eu tenho um determinado conjunto de receptores agonistas, e aí eu uso um antagonista, esse antagonista vai competir com o agonista para se ligar ao receptor e impedir a ativação do receptor, certo? Mas para eu novamente conseguir obter a resposta máxima, eu preciso aumentar a dose do agonista para que ele consiga competir com o antagonista e novamente voltar a ativar aqueles receptores que estavam antes bloqueados. Não é verdade? Então, se eu preciso aumentar a dose do agonista para superar o bloqueio, no caso do antagonista competitivo, eu preciso aumentar a dose do agonista, então eu acabo diminuindo a potência do meu agonista quando eu uso um antagonista competitivo nesse mesmo sistema de receptores. Ok? Logo, a concentração efetiva 50 do agonista, ele aumenta à medida que também aumenta a concentração do antagonista. Logo, é importante dizer que quando você tem um agonista mais um antagonista competitivo, você desloca a curva dose-resposta do agonista para a direita, no sentido de aumentar a dose do agonista para superar o bloqueio do antagonista. Por isso que a gente diz que o antagonista competitivo diminui a potência de um agonista, ok? E o antagonista não competitivo, o termo já está dizendo, ele vai se ligar no receptor e ninguém tira ele de lá mais. Ele se liga de um modo covalente, com afinidade muito alta, e ele não sai de lá de jeito nenhum. Mesmo que eu aumente as doses do agonista para tentar competir com ele, o antagonista não competitivo, ele não está afim. Ele se liga de um modo irreversível, ele não está afim de competir. Então, quando o antagonista não competitivo ou irreversível se liga no receptor, aquele receptor jamais será ativado. Então, o antagonista não competitivo, ele diminui a população de receptores disponíveis. E quando é que eu vou ter novamente receptores?
eu vou ter novamente receptores quando a célula sintetizar novos receptores. Entendeu? Então, a duração do bloqueio de um antagonista irreversível, ou seja, não competitivo, ela não depende da velocidade de eliminação do antagonista, certo? Eu consigo reduzir o bloqueio de um antagonista não competitivo dependendo da velocidade com que a célula renova as moléculas de receptores, porque os receptores já estão bloqueados de um modo irreversível, ok? Então, eu posso dizer que o antagonista competitivo, não competitivo, que é o antagonista irreversível, ele diminui o quê? A eficácia do agonista. Isso ocorre porque o receptor não vai ter mais receptores disponíveis para ser ativados pelo agonista como eram ativados antes, entendeu? Quando havia uma grande quantidade de receptores disponíveis. E não tem como superar esse bloqueio, entendeu? À medida que eu aumento a dose do agonista, eu não consigo superar o bloqueio de um receptor quando ele está ligado com um antagonista não competitivo. Tá certo? Temos outros tipos também de antagonismo, como o antagonismo alostérico. Os outros antagonistas que a gente vira, eles se ligam no sítio ortostérico, no sítio primário, onde ocorre a transdução do sinal. Mas o antagonista alostérico, ele se liga num outro sítio, e quando ele se liga lá, ele acaba inativando o receptor, mesmo se tiver um agonista ligado lá a ele. Entendeu? É como se o antagonista alostérico desligasse o receptor, e por mais que o agonista se ligue no receptor, ele não vai conseguir ativar. Entende? Então, concordas que eu também vou diminuir a eficácia do agonista quando eu tiver um antagonista alostérico, né? Porque eu não tenho como vencer o antagonismo alostérico, tá entendendo? Somente aumentando a dose de um agonista. E o que seria um antagonista químico? O antagonista químico, ele exerce, o termo já está dizendo, ele faz uma reação química quando um fármaco faz uma reação química com outro fármaco antes que ele chegue no local de atuação. Então, ocorre uma neutralização química do fármaco, já no estômago, por exemplo. Ocorre uma inativação do fármaco, uma inativação química do fármaco. Não é uma competição pelo receptor, é uma inativação química do receptor quando o fármaco interage com o outro. Certo? Então, além desses, temos um outro tipo de antagonismo muito interessante, que é o antagonismo fisiológico. E o que seria um antagonismo fisiológico? Bem, é quando dois fármacos produzem efeitos opostos, porque eles são antagonistas, mas são efeitos opostos, certo? Aquele induzido pelo agonista fisiológico, mas cada um tem um efeito oposto ao outro no nosso organismo através de mecanismos de ação e de receptores diferentes. Um exemplo, a histamina. A histamina ela provoca vasodilatação, ela provoca também broncoconstricção pela ação em receptores histaminérgicos, certo? E a epinefrina, ela provoca o efeito contrário à histamina. Ela provoca vasoconstricção, certo? E provoca broncodilatação. Só que em outros receptores que a epinefrina atua, que são os receptores adrenérgicos. Então, observe que esses dois fármacos atuam em receptores diferentes, mas um produz um efeito que é oposto ao outro. E é isso que a gente chama de antagonismo fisiológico. Tudo bem? Então, aqui nós temos um fluxograma que a gente consegue sistematizar os diferentes tipos de antagonistas, certo? Temos antagonistas de receptores e antagonistas sem receptores, como antagonistas químicos e antagonista psicológico, certo? E antagonistas de receptores incluem aqueles que interagem com o sítio ativo ou aqueles que fazem a ligação alostérica, ok? Então, aqueles que interagem com o sítio ativo podem interagir de um modo reversível, que é o caso do antagonista competitivo, que ele pode. Como também eu tenho aqui um antagonista irreversível, que ele diminui a população de receptores,
se liga irreversivelmente de modo covalente e, consequentemente, diminui a eficácia de um agonista, certo? E eu só tenho um bloqueio revertido com a renovação da população de receptores, ok? E os que se ligam no sítio alostérico, eles podem ser tanto reversíveis quanto irreversíveis, mas o antagonista alostérico, ele não é competitivo, porque ele não compete pelo mesmo sítio de ligação do agonista, ok? Bem, o efeito antagonista na curva dose-resposta, ele é bem interessante de ser compreendido, por quê? Porque eu disse que o antagonista competitivo, ele vai competir com o agonista pelo mesmo sítio primário onde ocorre a transdução do sinal e, consequentemente, a resposta biológica, né? Então, aqui nessa primeira curva, ó, está representada a curva dose-resposta de um agonista, na ausência de um antagonista. Aqui seria um momento inicial. Aí, nesse sistema de receptores, eu adiciono um antagonista competitivo. Olha aqui, um inibidor. E o que é que eu fiz com essa curva? Eu desloquei ela para a direita. Aumentei a dose do antagonista competitivo, desloquei mais para a direita. Aumentei em 10 vezes, desloquei novamente a curva dose-resposta do agonista mais para a direita. O que é que está acontecendo aqui? Ó? A concentração do agonista tem que aumentar para superar o bloqueio do antagonista competitivo, para que ele consiga manter a resposta máxima naqueles receptores. Entendeu? Por quê? Porque eu consigo vencer, reverter, eu consigo ultrapassar, eu consigo, digamos assim, superar esse bloqueio competitivo, certo? Aumentando a dose do agonista. E quanto mais aumenta a dose do agonista, entendeu? Maior é a dose necessária para ele produzir aquele mesmo efeito. Então, eu estou diminuindo a potência do agonista quando eu uso um antagonista competitivo naquele sistema. Tudo bem? Então, o gráfico vai sendo progressivamente desviado para a direita à medida que a concentração do antagonista competitivo aumenta. Aqui eu tenho dois gráficos que comparam o que acontece com o antagonista competitivo, o que é que um antagonismo competitivo faz com a curva dose-resposta de um agonista, e o que é que um antagonismo irreversível, ou seja, não competitivo, faz com a curva dose-resposta de um agonista. Aqui a gente já viu, um antagonista competitivo diminui a potência do agonista. Né? Eu preciso de uma dose maior de fármaco agonista para superar o bloqueio competitivo e manter a resposta máxima nesses receptores. Então, eu só faço o quê? Eu só faço diminuir a potência do agonista, desviando essa curva dose-resposta mais para a direita. Mas no antagonismo irreversível, não. No antagonismo irreversível, o que é que acontece, gente? No antagonismo irreversível ou não competitivo, ele reduz a eficácia, ele reduz a resposta máxima do agonista, ok? Por que isso acontece? Isso ocorre porque a população de receptores não podem mais ser ativados pela ligação do agonista, porque o antagonismo é irreversível. Ligou, acabou. O receptor jamais vai ser... o receptor jamais vai interagir novamente com o agonista. Por mais que eu aumente a dose do agonista, a resposta máxima do agonista se mantém abaixo. Por quê? Porque a população de receptores diminuiu. E eu tenho uma população de receptores muito menor, porque esses receptores jamais poderão se desligar do antagonista, certo? Porque o antagonismo é irreversível. Então, o agonista vai ter que se virar ativando os receptores que restaram, certo? Então, obviamente, a sua eficácia máxima diminuiu, mas a sua potência não, porque a concentração necessária para que este agonista produza metade da sua resposta máxima, que agora a resposta máxima foi diminuída, para que ele produza metade de sua resposta máxima, a concentração que esse agonista precisa é a mesma, ok? Então, a potência, não houve alteração da potência. O que aconteceu foi a diminuição da amplitude, da magnitude do efeito farmacológico, certo? Porque agora eu tenho bem menos receptores disponíveis, uma vez que o antagonismo é irreversível, ok? Só terei receptores novamente depois que as células renovarem e sintetizarem novos receptores, ok? Importante destacar um conceito assim crucial para a farmacodinâmica,
que revolucionou muito a farmacodinâmica, que é o conceito de receptores de reserva. Bem, quando a gente pensa assim, em receptores de reserva, a gente acha que o fármaco vai ter que se ligar a mais receptores, né? Para produzir aquele mesmo efeito. Só que não é isso, tá? Não é bem isso que acontece. O que acontece é o seguinte: quando a gente diz que tem receptores de reserva, é quando é possível produzir uma resposta biológica máxima, certo? Com uma concentração de fármaco, certo? Que não é necessária para ocupar todos os receptores disponíveis nos tecidos, certo? Eu não preciso ocupar todos os receptores daquele tecido para que eu tenha uma resposta máxima. Por quê? Os receptores de reserva, eles estão previamente numa conformação ativa. Os receptores de reserva estão previamente ativados. Então, não preciso ativar muitos receptores para gerar uma resposta máxima. Basta ativar menos receptores do que o total de receptores da população disponível naquele tecido. E aí eu já consigo desencadear uma resposta máxima. Exemplo. Descobriu-se que muitos agonistas, que eram agonistas plenos, ou seja, eram capazes de provocar ter uma eficácia máxima de 100% naquele tecido, eles produziam essa resposta máxima em taxas de ocupação que eram tão baixas que chegava a ser menos que 1% do total de receptores daquele tecido. Então, o fármaco ele se ligava a menos de 1% do total de receptores daquele tecido e a resposta máxima já era observada. E aí descobriu-se que tinham receptores de reserva, certo? Que já estavam previamente ativados e já tinham uma resposta basal ali presente. E aí o fármaco não precisava ativar mais receptores para poder produzir uma resposta máxima, certo? Então, isso é bem interessante, ok? Isso é muito interessante. Então, na presença de receptores de reserva, verifica-se que metade da resposta máxima já pode ser alcançada quando menos da metade de todos os receptores estão ocupados. Então, quando eu digo que eu tenho reserva de receptores, eu estou indicando para vocês que não há necessidade de ocupar todos os receptores pelo fármaco para produzir uma resposta total. Entendeu? Então, não necessariamente uma resposta máxima do receptor é equivalente ao total de receptores ocupados. Não. Principalmente se eu tiver receptores de reserva. Mas, na ausência de receptores de reserva, a resposta produzida por um fármaco será, sim, proporcional à concentração de receptores ligados. Ok? Aqui eu tenho um exemplo interessante que ilustra a modificação, como ocorre o comportamento, como ocorre a mudança dessa curva dose e efeito, para demonstrar que eu tenho aqui receptores de reserva nesse tecido. Então, eu tenho um determinado fármaco que, para gerar uma resposta biológica, ele não precisa se ligar a todos os receptores, precisa se ligar a uma pequena quantidade de receptores, porque ele tem receptores de reserva. Pois bem, então aqui, ó, ele atinge uma eficácia máxima, mas poucos receptores precisam estar ativados para ele alcançar essa resposta máxima, no caso de receptores de reserva. Aí aqui, ó, eu adicionei um antagonista irreversível, ou seja, não competitivo. E o que faz um antagonista irreversível? Ele tira receptores da jogada. Ele tira mesmo, ele bloqueia de modo que esse receptor nunca mais vai poder ser ativado. Certo? Pois bem. Então, o que acontece, pessoal? Essa curva dose-resposta, ela se deslocou para a direita. Certo? Mas a resposta máxima, olha, não diminuiu. A gente esperava, né? Que por um antagonista irreversível diminuísse a eficácia. Mas ele não diminuiu. Por quê? Porque o agonista tem mais receptores de reserva, nos quais ele pode compensar o antagonismo irreversível. Então, saiu receptores pelo antagonismo irreversível, ele vai lá e ativa mais receptores, porque há uma reserva de receptores. Então, ele consegue manter a eficácia máxima, só que eu só preciso acrescentar mais agonistas para compensar o antagonismo irreversível. Isso tudo porque eu tenho receptores de reserva. Aumentei mais antagonista irreversível. O que é que eu fiz? Precisei aumentar a dose do agonista para que ele se ligue a mais receptores de reserva. Porque quanto mais antagonista irreversível, mais eu estou bloqueando receptores que nunca mais vão poder ser ativados. Mas aqui tem uma reserva de receptores. Então, olha, a eficácia máxima se mantém.
Mas chega um momento que não tem de onde mais tirar receptor, né? Porque não tem receptor de reserva. Então, eu adicionei uma dose ainda maior de antagonista irreversível, não competitivo, e aqui sim, eu observei que o agonista não tem mais receptores de reserva para poder compensar. Então, o que acontece? Eu vou observar uma diminuição da eficácia da resposta. Ok? Efeito do antagonismo na curva dose-resposta. Então, é basicamente o que a gente viu. O antagonismo competitivo diminui a potência do agonista, mas não altera a eficácia máxima. Já o antagonismo irreversível diminui a eficácia máxima do agonista, mas não altera a sua potência. Ok? E alguns conceitos importantes para a clínica, que vocês vão levar para a vida, é o conceito de janela terapêutica, que diz respeito àquela faixa, aquele intervalo de dose do fármaco, em que eu consigo manter o efeito terapêutico, porque eu estou acima da concentração mínima efetiva, mas eu preciso manter essa concentração abaixo da concentração que, a partir da qual eu já tenho efeito tóxico. Então, se eu mantenho a concentração do fármaco dentro da janela terapêutica, eu garanto o efeito terapêutico sem causar toxicidade. Existem fármacos que têm uma janela terapêutica muito pequena, ou seja, tem um índice terapêutico baixo. A dose letal, a dose que causa morte, é muito baixa, é muito próxima, aliás, da dose que causa o efeito terapêutico, que é a dose que trata o paciente. Então, eu tenho que ter muito cuidado na dose desse fármaco que tem baixo índice terapêutico, certo? Eu tenho que monitorar muito bem esse paciente. Reação adversa. Gente, vocês já ouviram falar muito sobre reação adversa, e a reação adversa é justamente qualquer efeito indesejável do medicamento. Então, um medicamento que é utilizado para reduzir a frequência cardíaca, provoca bradicardia, se ele reduzir demais, é uma reação adversa, ok? Está associado ao mecanismo de ação do fármaco. E o efeito colateral? O efeito colateral é justamente um efeito adverso que surge através de alguma reação farmacológica que é diferente daquela que produz o efeito terapêutico. Como assim? Então, o mesmo fármaco que reduz a frequência cardíaca, certo? Reduz a frequência cardíaca, esse mesmo fármaco, ele pode agir em outro receptor, e ao agir em outro receptor, ele provoca um efeito colateral que não é desejado. E aí sim eu tenho um efeito colateral. E o que é um sinergismo? É quando eu tenho a ação de um medicamento que ela é aumentada, eu amplio a eficácia, eu amplio o efeito, a magnitude da resposta biológica de um fármaco, quando eu administro ele na presença de outro. Então, o outro fármaco atua por um outro mecanismo de ação para aumentar essa resposta. Então, esse sinergismo pode ser de somação, quando o efeito final da utilização de dois agonistas, de dois fármacos, por exemplo, ou mais agentes, o efeito final ele é quantitativamente resultado da soma dos efeitos individuais de cada fármaco, certo? Então, o efeito de A mais o efeito do fármaco B é igual ao efeito do fármaco A e B juntos. Eu não tenho um efeito maior do que a soma dos efeitos individuais de cada um dos fármacos. Já o sinergismo de potenciação, ele produz um efeito maior, potencializado, como o termo diz. É o efeito quando dois ou mais fármacos, quando eles são combinados, esse resultado do efeito farmacológico é muito maior do que a soma dos efeitos individuais. Certo? Justamente porque um fármaco age em um mecanismo de ação, o outro fármaco age em outro mecanismo de ação, e esses dois mecanismos de ação contribuem juntos, por exemplo, para reduzir muito a pressão arterial. Entendeu? E assim eu consigo potencializar o efeito terapêutico. Ok? Resposta idiosincrática. É o que a gente chama de efeito peculiar. O que é o efeito peculiar? É um efeito característico, um efeito que só aparece em pouquíssimas pessoas. Por exemplo, uma reação alérgica é uma resposta idiosincrática, uma resposta particular, observada com pouca frequência, e em geral são causadas por diferenças genéticas, polimorfismos genéticos, alteração no metabolismo do fármaco, né? Ou mecanismos imunológicos, né? Então, na maioria das vezes, uma resposta idiosincrática é uma resposta desejada.
não é? Porque é uma reação alérgica, por exemplo, ou altera o metabolismo de um fármaco específico, ok? E, importantemente, vocês precisam lembrar que eu posso variar a capacidade de resposta de um fármaco de acordo com o controle regulatório da expressão de receptores na célula, no tecido. Mas como isso acontece, Alice? Bem, veja só, pessoal. Isso acontece da seguinte forma. Eu posso ter um down regulation que consiste na dessensibilização ou adaptação ou refratariedade ou hiporregulação. Enfim, são todos sinônimos. Então, quando você tem um estímulo prolongado, o nosso organismo ele vai tentar restabelecer a homeostase, não é? Então, o nosso organismo ele vai regular a expressão de receptores na célula. Por exemplo, quando você tem uma estimulação prolongada das células, né, por um fármaco, né, por um agonista, né, que vai ativar esses receptores, geralmente leva a um estado de dessensibilização com o passar do tempo, porque está ativando tanto esses receptores que nossas células acabam diminuindo a quantidade de receptores para atenuar e tentar manter a homeostase. Então, esse estado ou processo em que ocorre uma regulação para baixo, uma hiporregulação, a diminuição da expressão de receptores devido a um uso crônico de um fármaco que ativa esses receptores, é o que a gente chama de adaptação. Houve uma adaptação, houve uma hiporregulação, houve um downregulation, certo? Consequentemente, o efeito do fármaco gerado por aquela mesma concentração que eu fazia uso diariamente, o efeito fica reduzido, porque o nosso corpo foi lá e baixou o número de receptores, fez um downregulation. Ok, pessoal? Então, o estado de dessensibilização pode resultar na inacessibilidade temporária do receptor para o agonista agir, por causa da interiorização desse receptor, há um sequestro, o receptor entra na célula, e aí há um menor número de receptores, são poucos sintetizados, e poucos receptores são disponibilizados, é o que a gente chama de hiporregulação. Porque eu estou ativando demais, estou usando de um modo crônico um agonista. Então, o nosso corpo, com uma forma de homeostase, de fisiológico, de regular, diminui a expressão de receptores. Isso pode provocar um fenômeno chamado de taquifilaxia, certo? Que é justamente uma resposta atenuada, reduzida ao uso repetido de um agonista decorrente do downregulation dos receptores. E aí a capacidade de resposta diminui muito rápido, logo após a administração do fármaco. A taquifilaxia ocorre, por exemplo, quando há um uso repetido de agonistas, por exemplo, dos receptores beta-adrenérgicos. Por exemplo, o uso repetido de broncodilatadores no tratamento da asma, chega um tempo que aquela dose de broncodilatador já não adianta mais, porque o nosso corpo ele fez um downregulation. Passamos por um processo de taquifilaxia, diminuiu a expressão de receptores. E o que é a tolerância? A tolerância diz respeito à intensidade da resposta a uma dada dose, que pode mudar durante o curso da terapia, o uso crônico de fármacos. Nesses casos, a capacidade de resposta, em geral, acaba diminuindo, por consequência de uma administração continuada, ok? Daquele fármaco. Justamente por conta da hiporregulação, do downregulation. A supersensibilidade é a expressão para cima, é o upregulation, ou seja, o aumento da expressão de receptores. A supersensibilidade de receptores. Então, é importante destacar que a supersensibilidade aos agonistas também ocorre frequentemente após a redução crônica da estimulação do receptor. E como é que a gente reduz a estimulação de um receptor? Bloqueando ele. Então, isso é muito comum acontecer com um antagonista do receptor. Quando você usa o antagonista de um receptor, você acaba fazendo com que a célula aumente a expressão de receptor, porque ela diz assim, nossa, eu estou diminuindo a resposta biológica, porque tem alguém bloqueando meus receptores. Então, eu vou aumentar a expressão de receptores agora, certo? E isso ocorre assim, aumentando a expressão, assim, porque são proteínas, né? Isso pode ocorrer após a interrupção prolongada do bloqueio do receptor. Se você interrompe, se você está bloqueando aquele receptor por bastante tempo, ele está expressando muito o receptor. Se você tira o antagonista, no nosso corpo a gente vai ter a gente vai ter substâncias que vão ativar esses receptores. E aí acaba tendo uma resposta exagerada. Porque
A gente bloqueou tantos receptores que as nossas células expressaram agora muitos receptores. Entendeu? Se a gente bloqueia a adrenalina, né, a gente aumenta a expressão de receptores para a adrenalina. Né? Se a gente tira o bloqueio, a adrenalina que o nosso corpo produz já é capaz de ativar todos aqueles receptores que estão expressos em grande quantidade. Aí a resposta é muito exacerbada. Isso a gente chama de efeito rebote que segue a retirada de certos fármacos, ok? Então, o upregulation ele pode resultar também de uma resposta dos tecidos às condições patológicas, como, por exemplo, um coração que sofre isquemia, né, por um infarto. E aí, a consequência disso é que há um recrutamento de mais receptores, porque novas células morreram, e aí você vai precisar compensar isso com mais receptores, certo? Então, antagonistas, eles podem aumentar o número de receptores em uma célula e um tecido, porque eles impedem a regulação para baixo, porque bloqueando, células vão expressar mais receptores, né? Quando o antagonista é retirado, o número de receptores elevados pode produzir uma resposta exagerada a uma concentração fisiológica de um agonista, né? Por exemplo. E aí ocorre o efeito. Aqui estão as referências que eu utilizei para a elaboração desta monitoria, ok? E muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato, que eu vou disponibilizar um formulário de questões sobre este assunto, ok? Estou à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigado. Genética diz respeito ao que o nosso corpo faz com o fármaco, todo o caminho que o fármaco tem até chegar ao seu local de ação. A partir do momento que o fármaco ele alcança os tecidos, ou seja, chega no órgão-alvo e nos receptores onde eles irão se ligar para desencadear a resposta biológica, e quando a gente vai falar do que o fármaco faz no nosso organismo, estamos nos atendo aqui a uma área da farmacologia